capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, secando-a uma vez. Assim o fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas e chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodearei essa cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Levante o seu rosto fazendo um favor. Irmãos, o texto que nós lemos aqui fala de um desafio para Josué e para Israel. Eles já estavam em Canaã, e Jericó simbolizava a porta de entrada para Canaã. Eles passaram o Mar Vermelho com pés enxutos, passaram o Jordão, agora eles estavam diante da cidade que Deus prometeu dar a eles. Porém, essa cidade era extremamente fortificada. Ela tinha uma muralha que dizem os historiadores que ela era tão larga que dava para um carro de guerra correr em cima das muralhas. Aparentemente, era algo impossível de ser conquistado. Porém, Deus prometeu. E quando Deus promete, Ele prepara as estratégias para a pessoa alcançar aquela vitória. Eu imagino Josué olhando para as muralhas e tentando descobrir um modo de entrar naquela cidade. De repente, voltando um pouquinho no texto que nós lemos, capítulo 5, no finalzinho do 5, um comandante celestial aparece no meio do campo de batalha, um anjo poderoso, e Josué olha para ele e fala assim: olha, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Aí o anjo disse: nem de um lado e nem de outro, mas eu vim da parte de Deus. Eu vim da parte de Deus. Descalça agora as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Observe que o texto fala que Josué prostrou-se e adorou. Nenhum anjo aceita adoração. Então, esse anjo aqui é um anjo teofânico, e eu já falei aqui sobre a teofania. A teofania significa Deus escondido no anjo, Deus escondido na arca, Deus escondido na vara de Moisés, Deus escondido. Deus veio pessoalmente para dar a Josué a estratégia para ele vencer aquela muralha. Primeiro, Deus falou para ele: a cidade está rigorosamente fechada, porém, levante no meio de vós homens de guerra, e rodeiem a cidade, e junto com os homens de guerra, os sacerdotes com a buzina nas mãos. Durante 6 dias, no 7º dia, vocês rodearão 7 vezes. E ao término da 7ª volta, os sacerdotes vão tocar a buzina forte,
eles tocarem, o povo vai gritar. E quando o povo gritar, eu vou derrubar as muralhas de Jericó. Não, você não entendeu. O povo grita e Deus derruba a muralha. Cutuca o teu irmão e fala para ele assim: o povo grita e Deus derruba a muralha. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala: você grita e Deus derruba a muralha. Deus falou para eles: fica quietinho, quietinho, durante 6 dias, só rodeando a muralha, quietinho. No 7º dia, vocês vão gritar. Olha a sequência: as buzinas, o chofar. Chofar é a voz de Deus. Todas as vezes que em Israel era tocado o chofar, era a voz de Deus. Quando tocava o chofar, o povo sabia que alguma coisa forte iria acontecer. Quando tocar o chofar, todo mundo vai gritar. E quando o povo gritar, eu vou derrubar a muralha. O sacerdote toca a buzina. O povo grita. Deus desce e derruba a muralha. Agora, observe bem. Olha que coisa interessante. Muitos falam, alguns historiadores falam assim, que foi um terremoto que derrubou a muralha de Jericó. Mas os próprios estudiosos, eles não se entendem. Porque pela a lei da engenharia, é natural que se houvesse um abalo dessa magnitude, a muralha ia fazer assim, ó, cair para dentro. Mas não foi isso que aconteceu. A muralha não caiu para dentro. A muralha caiu para fora. Não entendeu? Se fosse pelo natural, a muralha ia cair, mas a muralha caiu. Sabe por quê? Deus desceu quando o povo gritou, e ó. Se eu pregasse isso no cemitério, até defunto dava glória a Deus. Natural, ia cair para dentro. Mas quando o povo gritou, Deus desceu e ó. Então não foi terremoto, não foi abalo sísmico, o que derrubou a muralha de Jericó, foi Deus descer do céu e empurrar a muralha intransponível, e a muralha caiu. Meu irmão, o sacerdote tem o papel dele, o sacerdote toca a buzina, o sacerdote, os homens de guerra dá a volta, mas o povo tem que gritar, e quando o povo grita, Deus entende que é a hora dele descer, é a hora dele derrubar a muralha. Muitos que estão aqui, existe uma muralha na sua vida, um impedimento, algo que dificulta a tua jornada. Você tem um sonho, tem um objetivo, tem um alvo, mas não consegue chegar lá, porque sempre tem uma barreira. Ou é uma dificuldade financeira, ou é uma dificuldade intelectual, ou é uma dificuldade produzida por homens, ou é uma dificuldade produzida por demônios. A pessoa fala assim: poxa vida, eu não entendo por que eu não consigo ser feliz, eu não entendo por que eu não consigo ser realizado na vida sentimental, eu não entendo por que eu não paro em emprego nenhum, eu não entendo por que tudo que eu começo nunca termina. São barreiras que o diabo coloca entre você e o seu sonho. Porém hoje, a buzina de Deus vai tocar. Hoje a buzina de Deus vai tocar. E quando a buzina tocar, todos nós vamos gritar. Mas não é gritinho não. Glória a Deus. Como é que você vai gritar? Não é glória a Deus não, você vai gritar mesmo. Você vai gritar, na hora que a buzina tocar, você vai... Vai gritar. A Bíblia não fala, ó, quando a buzina tocar, vocês dão glória a Deus.
A Bíblia fala assim: quando a buzina tocar, vocês gritam. Gritem! E a muralha vai cair. Às vezes a gente tem vontade de gritar, não tem? Fala a verdade. Tem vontade de gritar, não tem? Lá no serviço, o pessoal pegando seu pé, seu patrão te taiando sangue, né? Dentro de casa, os meninos bagunçando tudo que você arruma. Na hora que a conta chega e não tem dinheiro para pagar. A vontade é de gritar, não é? Mas o problema é que as pessoas gritam no lugar errado. E quando grita no lugar errado, sem a direção de Deus, não dá certo. Esse não é o assunto de hoje, é uma outra mensagem. O problema é que as pessoas gritam em casa, gritam na rua, gritam no serviço, mas dentro da igreja ficam caladas. Aqui é o campo sagrado aonde você grita e Deus desce do céu para vencer as suas batalhas. Se a pessoa não grita diante de Deus para fazer Deus agir, não vai dar certo. A pessoa indo da igreja quer ficar calado. Tem igreja que a gente vai, que a gente escuta até asa de mosquito. Uma vez eu fui, vocês me perdoem, mas eu vou falar o nome. Eu fui numa igreja presbiteriana do Brasil e cantou um coral, lindo coral. Não sei se o senhor foi comigo naquela época, que eu fui na presbiteriana do Brasil. Não, o pai não foi. Eu fui de companhia. Lindo coral. Aí terminou. Eu fiquei de pé, comecei a bater palma. Glória a Deus! Gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Porque eles não têm costume de fazer isso lá. E quando eu bati palma, todo mundo olhou para trás. Aí eu queria ser um tatu. E sumir para dentro da terra. Aí eu fui baixando. Por quê? Eles acostumaram o povo a ficar em silêncio. Irmãos, quem não gosta de barulho na terra, no céu não pode ir, porque no céu tem barulho, irmão. O jeito é nós fazemos barulho no lugar certo, e esse é o lugar certo. Aqui é o lugar para você, não é para você fazer aquela oraçãozinha, que não abre nem a boca, nem você mesmo escuta o que você está falando. Você está me entendendo? Precisa de legenda. Deus precisa de legenda para entender o que você está falando, que não abre nem a boca. Não, aqui você tem que glorificar Deus alto, tem que bater palma forte, tem que levantar a mão, tem que gritar diante de Deus, tem que fazer alguma coisa, porque aí Deus vai entender. A buzina está tocando lá na Vila Regina, o povo está gritando, está na hora de descer para derrubar a muralha, para derrubar inimigo, para derrubar o inferno, está na hora de descer e dar vitória para eles, está na hora de descer e fazer esse povo ir em frente. Fica de pé no seu lugar. Segure na mão do irmão que está